Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 26. Obrigado, Zé. Segunda Reis é Antigo Testamento. Amém? Quem tiver sem Bíblia, você pode seguir no telão. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazim saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, revela aquilo que só o Senhor tem para a tua igreja. Pai, revela de maneira individual sobre cada um dos teus filhos. Pai, que o Senhor venha trazer graça, direção, favor. Pai, seja o Senhor aqui a direcionar. Seja o Senhor aqui a suprir. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode sentar, fica na liberdade. Glória a Deus. Queridos, eu confesso para vocês que o texto de Naamã, a cura de Naamã, ele mexe muito comigo. Mas eu estou começando a ministrar essa mensagem de trás para frente. Eu fiz um comentário e talvez você fale assim: pastor, eu não entendi nada do que você vai querer dizer com esse texto. Que texto estranho. Mas eu queria antes usar isso de uma maneira proposital. Esteja muito atento, queridos. Vou diminuir o barulho. Qualquer coisa você reda para debaixo do vento aí, irmãos. Queridos, aqui há algo nesse texto que ele é muito forte. Porém Eliseu disse: você não acha que eu estava com você em espírito? O que é estar com alguém em espírito? O que é estar com alguém em espírito? Havia algo acontecendo. Geazim é servo de Eliseu. Geazim saiu para fazer alguma coisa errada. E Eliseu, quando Geazim volta, Eliseu fala assim: Geazim, o que você arrumou? Onde é que você estava? Não, nada não. E aí Eliseu vai dizer: você acha que eu não estava com você? Parece algo espírita, né? Parece ou não? Ou seja, eu me teletransportei e eu, porque é espírito com E minúsculo, é espírito pessoal o texto. Então, Geazim, eu estava lá com você e eu vi você fazendo coisa errada. Irmãos, eu estou querendo pegar esse texto para você entender. 2024 é o ano que eu quero trabalhar muito a nossa intimidade. Eu com os irmãos comigo, eu com Deus e Deus comigo. Se houver um relacionamento raso entre eu e Deus e eu,
fica difícil da gente caminhar. Se o meu relacionamento for intenso com Deus, aos meus olhos, mas da parte de Deus comigo quase não existir, é algo complexo, muito complexo. Estar com alguém em espírito revela uma intimidade. Mas eu confesso que eu olho para esse texto e eu vejo um Eliseu que consegue conectar ao seu servo, mas um servo que não consegue ver o coração do seu senhor. Porque Eliseu ali, se Geazi é servo, alguém é senhor. Então isso é perigoso, quando há um relacionamento da parte de um e não há do outro, quando alguém namora e há um relacionamento desestabilizado, não é um bom namoro. Quando há um casamento também desnivelado, também não é sustentável, não é bom. E aqui a gente vê um relacionamento. O que impediu Geazi de relacionar, de entender, de ver o coração de Eliseu? Vamos comigo em Mateus, você pode deixar aí um dedo marcado em 2 Reis, que eu vou voltar aí. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21, ele é a parte final, ou que antecede o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um resumo de toda a Bíblia quase, é um texto de uma profundidade e importância para nós cristãos gigante. E esse texto, Jesus vai estar ali discursando para as pessoas que estão ali no Sermão do Monte, no monte com ele, né? E ele vai dizer: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome nós fizemos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente, eu nunca o conheci. Que vocês afastem de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, esse texto aqui ele é muito forte. A gente pode estar na igreja cantando, pregando, dizimando, participando, servindo, contribuindo de várias maneiras. Mas se o meu relacionamento é intenso com Deus, com a obra de Deus, e ele passa por um lugar onde Deus não percebe, não enxerga, não há um relacionamento, não há uma intimidade, nós correremos grande risco de chegar uma hora, o Senhor vai dizer, Alisson, você estava na igreja, se envolveu, mas eu não te conheço, não lembro de nada que você falou em meu nome. E isso é um lugar perigoso. Eu estou usando esses dois textos para que a gente entenda como que o nosso relacionamento precisa ser algo equilibrado, como nós precisamos experimentar um nível de intimidade diferente com o Senhor. A gente precisa entender que há um lugar, há um relacionamento diferente. Eu queria que você voltasse comigo em 2 Reis, agora eu começo do início no versículo 1, né? 2 Reis 5, 1, e eu quero ir lendo e discursando. Neemias 5, 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso.
tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Até aqui por enquanto. Queridos, esse texto ele mostra um nível de conhecimento, de relacionamento, de senhor, de servo, que é algo tremendo. É um nível que a gente precisa despertar, abrir os nossos olhos, para que a gente possa dar um passo a mais. Lembra da mensagem de eu entro na presença do Senhor, águas que dão nos tornozelos. Eu caminho mais, águas que dão no joelho. Eu caminho mais, águas nas cinturas. E quando eu começo a realmente me aprofundar mais, eu entro num outro nível, eu experimento muitas coisas. Então aqui nós estamos vendo alguém que conhece bem, alguém que sabe o que é relacionar. E o que é forte no texto, nós temos aqui uma menina que não tem nome. Nós temos aqui uma menina que foi tomada por serva, ou seja, ela foi tirada dos seus pais, da sua terra, da sua família, foi levada para servir. Mas essa menina não se torna amargurada, essa menina não se torna ferida, essa menina sabe a sua estrutura, e essa menina consegue perceber algo à sua volta. Ela entende que ela está na casa de alguém importante, ela entende que há nessa casa um problema, e geralmente cada família tem os seus problemas, e essa menina é uma menina que percebe aonde está, e sabe da sua estrutura e de onde veio. Coisa boa quando a gente tem alguém que traz palavras que somam na nossa vida, que nos direcionam, que nos move a lugar, a alcançar outros níveis. E essa menina fala: minha senhora, se o meu Senhor tivesse uma oportunidade de estar com o profeta da minha terra, ia acontecer algo espetacular na vida dele. Essa menina sabe, essa menina conhece Eliseu, essa menina conhece Deus, essa menina conhece o profeta. Ela claramente, ela fala com uma segurança. Quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Há alguma dúvida na frase dela? Talvez o meu profeta da minha terra poderia curar? Não. Se ele estivesse na presença lá, ele será curado. Irmãos, nós precisamos saber com quem nós estamos. Eu sei o que esperar da Renata no meu relacionamento, no meu casamento. Eu sei o que esperar da minha esposa que cuida das nossas roupas. Eu sei o que esperar da minha esposa que cuida, da cozinha, da necessidade nossa, do almoço, do jantar, de um lanche. Eu sei o que esperar. Porque isso chama relacionamento, isso chama intimidade. E essa menina fala com propriedade: olha, minha senhora, lá na minha terra tem profeta. E muitas das vezes,
Nós estamos em lugares, no meio de pessoas, que não sabem quem são, não sabem por que estão, e não sabem por que não estão indo, ou não irão, ou não alcançarão algo novo. E o objetivo dessa mensagem é fazer você entender o lugar que você está, para que nós possamos ser como essa menina que projeta pessoas a um novo nível de relacionamento, a um lugar de cura. E essa menina vai deixar claro, e eu acho lindo que ela fala, minha senhora e meu senhor. Hoje nós vivemos dias que os filhos mal reconhecem seus pais como senhor e senhora. E esse lugar de intimidade, de estar debaixo, de reconhecer, diz muito. É o lugar da bênção. E ele vai continuar o texto. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor. A menina reconhece que a mulher é sua senhora. A menina reconhece que, Naamã é o seu senhor. E aqui Naamã vai falar com o rei que é o seu senhor. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, verso 4, dizendo, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ou seja, uma menina que não tem nome. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel a carta que dizia, então logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Olha que legal esse texto, irmãos. O rei de Israel, eu estou enviando o meu servo. Parece estranho, porque se eu falar assim, olha, lá na igreja eu tenho muitas pessoas que servem a nossa casa, que servem ao ministério. Para alguns pode soar como até, que isso, o pastor está achando que eu sou escravo dele? Irmãos, a gente precisa olhar um pouco para algumas coisas de princípios. A gente precisa entender princípios. Até nas trevas existe hierarquia. Nas trevas existe principados e potestades. Existe no mundo espiritual querubins, serafins. É ou não, irmãos? No exército existe hierarquia, mas na igreja não. O véu se rasgou. Todos temos acesso à presença do Senhor. Mas nem todos sabem acessar a presença do Senhor. Nem todos sabem acessar a mesa da comunhão. Nem todos sabem se assentar à mesa. E cabe a cada um de nós preparar pessoas, direcionar pessoas, mover pessoas a estar na presença do Senhor, a se colocar diante do Senhor com vestes brancas. Irmãos, não é bíblico, mas quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é muito forte, eu gosto dessa frase. Porque o ministério, o evangelho é serviço. Jesus não veio ser servido, Jesus veio servir. O meu ministério, ele se qualifica quanto mais eu sirvo. Quando eu não sirvo, eu não sirvo. Não é assim? Aí vem o verso 7. Quando o rei da Síria acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo.
e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ela está procurando um pretexto contra mim. Irmãos, eu quero contextualizar isso aqui na igreja, nos dias de hoje. A Síria, onde Naamã é servo, o rei da Síria tipifica pessoas que não são de Deus, pessoas que são como do mundo, pessoas que não creem em Deus, pessoas que têm os seus deuses. E aquela menina falou assim: olha, na minha terra tem Deus de verdade, porque se aqui tivesse Deus de verdade, você já tinha sido curado. Então, meu senhor, vai lá onde tem Deus de verdade. E aí Naamã chega como se chegasse na igreja. Naamã foi aonde ele foi orientado: eu vou lá no povo de Israel, pela minha patente eu vou conversar com o rei, eu vou conversar com o pastor. E aí alguém que carece, que precisa, chega, e ao invés de direcionar, ao invés de introduzi-lo à presença do Senhor, já começa a pensar em coisas que não tem nada a ver. É impressionante como que tropeça, como que a religião é algo complexo. O rei de Israel não conhecia Eliseu? A menina que já estava lá escrava não conseguiu esquecer Eliseu, irmãos. A menina lá escrava na Síria: olha, na minha terra tem profeta. E agora o rei de Israel que está ali, com medo, agora o rei da Síria está querendo fazer isso para mim experimentar, para mim provar. Irmãos, quantas vezes algumas coisas nos sobrevêm, e Israel aqui vai tipificar o povo de Deus, a igreja, e algo assim. E agora a igreja recebe algo e ela não sabe lidar, ou ela não dá conta de, ou ela vai achar que é apenas um pretexto. Não há uma intimidade entre Eliseu e entre o rei de Israel. Conseguem entender comigo, irmãos, onde eu estou tentando te mostrar? Não me faz sentido a igreja não me conhecer e eu não conhecer a igreja. Quando alguém me pergunta assim: pastor, eu estou precisando de alguém para mexer com a pintura. Tem o Newton, eu conheço, irmãos. Irmãos, eu preciso de alguém para fazer alguma coisa, irmão. Vai no João. O João é um cara que tem uma habilidade, talvez ele não saiba, mas ele vai te dar caminho. Irmãos, eu preciso de alguém tão disponível, até o Zé Maria. Eu precisava ver um negócio aí, escola e tal, prefeitura, vai no Peterson. Irmãos, a gente sabe com quem nós somos. A gente precisa entender, e eu preciso ter comunhão, intimidade, e também precisa haver por parte da igreja uma mesma sensibilidade. Irmãos, eu sou muito organizado, embora a Renata possa até discordar. E hoje de manhã levantei e falei: amor, meu tênis sumiu. Não é possível, meu tênis sumiu. Eu sei onde eu ponho meu tênis. E eu sei onde a Renata também me atrapalha e me desorganiza, onde ela guarda. Brincadeira. Mas a minha cunhada passou uns dias lá em casa, ela ajudou a Renata a botar uns trem no lugar lá e tal, então lá, e ela colocou no outro lugar, e eu não achava meu tênis. Pode parecer bobagem, queridos, mas eu sei, alguma coisa diferente aconteceu para que eu não estivesse no meu habitat normal, porque eu sei o que esperar da Renata. Gente, está estranho, porque era para estar no lugar, porque a Renata vai pôr no lugar, eu ponho no meu cantinho, ela põe no lugar, então assim, linda. Então, queridos, a gente precisa pensar, né, nessa condição.
essa intimidade, esse lugar que eu estou, o que o outro tem, o que nós construímos, quem nós somos, para onde nós estamos indo. E me assusta alguém conhecido como Eliseu, e o rei de Israel não o conhece. E o rei de Israel talvez até o conhece, mas não consegue pensar algo, além de política, além de estratégias militares. Alguém insensível com Deus, alguém que não tinha condição mínima de perceber o favor de Deus, uma oportunidade. A gente precisa pensar, irmãos, essa verdade. Verso 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veja que Eliseu rapidamente ficou sabendo. A informação chegou para Eliseu. Como que o profeta consegue conectar o rei e o rei está tão desapercebido? É como se a esposa não soubesse do marido e o marido não soubesse da esposa. Você já viu aquela família que você chega, ai, cadê fulano? Uai, não sei, menina, geralmente ele chega a tal hora, mas não chegou ainda não sei dele não. Mas vem hoje? Não sei. Está esquisito, irmãos. E aqui Eliseu manda recado para o rei, manda ele vir em mim, deixe-o vir a mim. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, olha que engraçado, Eliseu não foi até Naamã. Eliseu mandou o mensageiro, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Irmãos, é impressionante quando nós não conseguimos entender princípios espirituais. Aquela menina havia falado, se você for até o profeta da minha terra, você será curado. Mas o problema é quando nós queremos que as nossas expectativas sejam respondidas. Eu vou à igreja, mas a igreja vai se portar, a igreja precisa ser como eu penso, e não vai ser. Eu vou diante do Senhor para poder buscar uma resposta, uma direção, mas a resposta, a direção não vai ser do jeito que eu quero. Porque não tem que ser do jeito que eu quero. Até porque a minha vontade, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. E nós sabemos pela Escritura que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós vamos num sentido espiritual de alcançar coisas, que eu almejo que as coisas sejam como eu quero, eu vou sair de lá frustrado. Eu sairei de lá frustrado. Olha o discurso de Naamã, verso 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria, ao nome do Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ficar limpo? Olha como que estava tão claro na cabeça de Naamã as suas expectativas
para ser curado. Eu vou lá, mas é do meu jeito. Eu vou fazer, mas é do jeito que eu penso. Eu até faço, mas se for do meu jeito. Eu sirvo a Deus. Lembra quantas vezes eu mostrei? A menina reconhece senhorita, senhora e senhor. O Naamã reconhece que o rei é senhor. Mas quando a gente chega na presença de Deus é do meu jeito. Quando a gente chega diante do profeta é do meu jeito. Não, não é, queridos. Isso é uma verdade espiritual. Não é. E não é nem na minha casa. Meu amor, filho. Lembra que eu falei que a gente precisa construir intimidade? Lá em Filipenses 4:2 ou 2:4, eu sempre misturo, isso não está no meu esboço. Eu preciso olhar para a pessoa que está diante de mim e reconhecer que ela é superior a mim. Qualquer um. Porque aí eu vou tratar com dignidade, eu vou tratar com respeito. Eu dou a oportunidade do Senhor agir, do Senhor operar. Então Naamã tinha uma expectativa. E muitas vezes a mudança na nossa vida, o resultado da nossa vida, a nossa comunhão com Deus, nós não alcançamos. Porque as nossas expectativas vão de frustração em frustração. Ah, eu esperava um culto onde eu ia fazer sim, que a gente ia cantar, que a gente ia ajoelhar, que a gente ia pular. Ah, porque... Quais são as nossas expectativas quando nós estamos no nosso quarto, quando nós falamos com Deus? Como que eu e você, quando deitamos ou quando ajoelhamos aos pés da nossa cama, nos dirigimos a Deus? De que forma? Será que a gente, queridos, porque se eu não entender que há um Senhor, sempre tem alguém, queridos, eu estou na empresa, tem chefia, tem 1, tem 2, tem 10, e eu tenho que me sujeitar a engolir tanto sapo. Eu estou na rua, tem a polícia, tem até o bandido que manda a gente calar a boca, mas eu estou para buscar algo no Senhor. E ali agora é do meu jeito, com a esposa é do meu jeito. Se meu filho abrir a boca, eu mando ele calar a boca. Não, a gente não constrói relacionamento assim. A gente não constrói relacionamento assim. Como nós precisamos ter um olhar diferente para alcançarmos algo e sermos curados. Queridos, a história começa com uma menina sem nome. E o título da mensagem são Relacionamentos que Curam. Uma menina que chega para alguém que nem deveria, em tese, ter direito à presença dos oráculos de Deus, do favor de Deus, do milagre de Deus, porque Naamã é um ímpio. Naamã não é um filho de Deus. E aí, você vê essa menina e fala assim, olha, na minha terra, você experimenta algo novo. Você vai encontrar algo novo. E aqui agora, Naamã está prestes a não ser curado. A sua frustração está prestes a fazê-lo com que ele retorne para a sua casa, para a sua parentela, para a sua nação, frustrado. E eu e você, se queremos voltar para as nossas casas, num outro nível de relacionamento, numa intimidade com Deus, a gente precisa experimentar e saber como vai as coisas na nossa volta. Eu preciso de meninas como essa no nosso ministério. Olha, se você conversar com o meu pastor, ele vai poder te ajudar muito. Se você reconhecer que o nosso pastor é um homem de Deus, isso vai fazer diferença na sua vida e na sua casa. Irmãos, isso é princípio. E aí agora vem uma outra pessoa,
verso 12, né? Final dele. Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Verso 13. Então, os seus oficiais, plural, se aproximaram e lhe disseram: meu pai. Servos que aproximaram, oficiais, né? Que se aproximaram e chamaram de como? Meu pai. Qual que é aquela versão ali? Meu pai. Na King James, que é uma outra versão, vai falar: meu pai e mestre. Nós estamos falando de Naamã, simplesmente um homem. Olha o que o verso 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, que era o rei, e de muito conceito, porque por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Naamã era um homem de uma capacidade, de uma profundidade, e Naamã tem aqui pessoas que estão com ele, que não só o reconhece como mestre, mas na maioria das versões, eu acredito que a maioria aí, vai ser só meu pai. Irmãos, quando nós sabemos relacionar, quando nós temos mais intimidade, nós experimentamos outro nível de conquistas. Porque as vitórias na guerra de Naamã, aqueles homens que lutaram com Naamã, todas essas guerras, se não fosse agora os seus oficiais, Naamã sairia em derrota. Continua o texto. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Irmãos, nós precisamos pensar, eu preciso que a minha família olhe para mim com respeito, com graça. Eu preciso olhar para a minha família com respeito e com graça. Eu preciso construir, e olha o que um chefe do exército constrói com os seus servos: meu pai e meu mestre. Irmãos, como é salutar quando a gente reconhece no outro as suas capacidades, as suas patentes, os seus méritos, as suas conquistas. Isso só enobrece a nossa casa, nosso ministério, aonde nós estamos. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas fáceis. A proposta do Evangelho não é difícil. O fardo do Senhor não é pesado. Quando nós estamos vivendo um Evangelho com um fardo pesado, é porque não é Evangelho, é apenas um fardo. Porque viver a verdade do Evangelho é leve. É leve. Queridos, quando nós entramos na presença do Senhor, águas no tornozelo, eu tenho domínio, eu sinto os meus pés. Lembra que eu falei, quando você perde uma mensagem, quando você está desconectado de uma série de mensagens, você fica refém de muito entendimento, de algo que o Espírito Santo está ministrando à igreja. Então, quando você tem água no joelho, você experimenta um outro nível de relacionamento, mas você ainda tem os pés no chão, você ainda tem o seu domínio. Até se você quiser virar e voltar, você volta. Mas quando você tem água na cintura, você tem um outro nível de revelação de Deus, de intimidade com Deus, de experiência com Deus. Mas quando você já está no mais profundo com Deus, você já não tem os seus pés sobre o chão, já não é você que domina, você já está numa condição de uma dependência do Espírito Santo. E quando alguém está na dependência do Espírito Santo,
Qual o peso do seu corpo quando você está na água? Irmãos, questão de gravidade. O meu peso aqui é um, dentro da água é outro. Qualquer criança pode me carregar com quase 100 quilos e me levantar dentro de uma piscina. Sim ou não, irmãos? Então, qual a condição do evangelho ser pesado? Quando eu não estou no profundo com Deus. E se a gente não continuar o processo de continuar chegando no profundo com Deus, eu não vou dar conta das coisas fáceis. A proposta do evangelho é simples. Irmãos, é só ir lá e lavar, mas é 7 vezes. 7 vezes para quê? Para ter que obedecer. Porque não é do seu jeito. Não é apenas entrar lá. É para você ir lá, dar 7 mergulhos. É porque eu estou mandando. É porque eu estou te direcionando. Não é do jeito que você pensa. Não é só entrar lá. É um princípio de autoridade, irmãos. E quando a gente entende que a gente entra na presença do Senhor, não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Há um outro nível de relacionamento. A igreja hoje precisa de pessoas como essa menina lá na minha igreja. A gente tem isso, a gente faz isso, porque lá tem milagre, lá tem favor de Deus, lá Deus opera. Lá tem profetas. Lá tem homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? E aqui agora nós temos aqui apenas oficiais. E como nós precisamos de pessoas perto da gente que fala assim, olha, você já pensou nessa condição? Eu estou vendo que você está muito irritado, eu estou vendo que você está indignado, está no texto, verso 11 e 12. Mas será que se você repensar a sua posição, será que está tão difícil assim de você rever os seus conceitos? Será que está tão difícil de Deus agir na sua vida e de mudar a sua sorte? Será? Será que é tão difícil? Para Naamã era. E Naamã tinha um entendimento muito claro. Rio Jordão, irmãos, perto de 2 rios de Damasco, que isso? Os rios de lá eram muito melhor. Muito, muito melhor. Então, quando eu tenho uma expectativa, quando eu tenho um lugar melhor na minha cabeça do que o de Deus, eu nunca vou conseguir estar lá. Quando eu não consigo imaginar que a vontade de Deus é melhor que a minha, que os propósitos de Deus é melhor do que o meu, eu vou vivendo sempre imagem rasa. Eu não confio nas pessoas, eu não confio na igreja, eu não confio nesse povo, e a gente vai vivendo relacionamento raso. E aí a gente vive sempre recuando. Irmãos, eu vou falar para vocês. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Muitas pessoas entram na academia e depois para. Aí fala, academia não adianta nada. Muitas pessoas entram no inglês, depois para. Depois vai falar que inglês é difícil. Quantas pessoas entram no casamento e não sabem relacionar, não aprendem a relacionar, não crescem e acabam paralisados. Quantas coisas na nossa vida, começa um curso superior e pensa que não para. É porque é muito comum nós vivermos experiências rasas. Eu quero sempre viver um lugar onde eu tenho domínio. Eu posso ir até o tornozelo, eu posso ir até o joelho, até a cintura até dá, mas se eu precisar eu volto. Eu caso, mas se der errado eu separo. Mas eu estou tentando aqui só ilustrar, não estou aqui julgando ninguém. A gente precisa pensar qual o nível, e a gente precisa pensar se as pessoas que estão à minha volta, quais são as palavras que eu tenho para ela? Será que nós somos como essa menina
que sabe aonde está, quais são as necessidades de onde ela vive? Será que ela sabe qual é a sua base e aquilo que ela recebeu? Ela sabe que em Deus ela tem seus profetas, homens de verdade? O que será? Será que nós estamos no meio de pessoas que reconhecem o lugar que estão conosco, a importância que tem para com o nosso relacionamento, e que são capazes de falar conosco, têm a liberdade de falar conosco? O senhor deveria repensar isso. O Senhor é Senhor na minha vida, mas você deveria repensar isso. Essa não é a sua melhor decisão, Naamã. Naamã, você já está aqui, o rio está ali, nós vamos voltar aqui tanto, você já veio, você já está querendo buscar algo novo para a sua vida, então completa a caminhada. Completa a caminhada. Não recue. Irmãos, nós precisamos ser esses oficiais, nós precisamos ser essa menina. Então Naamã, verso 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, Senhor com S maiúsculo, de Senhor de ser Deus, em cuja presença estou. Olha que coisa linda, irmãos. Eu sei que Deus é Senhor da minha vida. E eu respondo de bate pronto: eu estou na presença do meu Deus. Eu vivo na presença do meu Deus. A minha vida é vivida com Deus. Tão certo quanto eu estou na presença do Senhor, tão certo como o Senhor me conduz, tão certo como o Senhor me sustenta. Irmãos, quando a gente experimenta, quando a gente sabe que isso aqui está em águas profundas, é não pensar no recurso, é saber que o Senhor é quem cuida. Eu sei quem está comigo, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos e que nós cremos. E a resposta: não aceitarei nada, Naamã. Não, eu não preciso da sua prata, das suas roupas, dos ouros. Não, muito obrigado. Irmãos, tão distante de muitos evangelhos pregados. Tão distante. Quantas pessoas querem fazer tantas coisas por reconhecimento, por resultado. E aqui Eliseu fala: não quero. Naamã insistiu, ainda continua o verso 16, com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas se o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa, quando meu Senhor, ó rei, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quanto assim me prostrar, no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isso. Eu não vou entrar nesse contexto aqui, ele está reconhecendo
eu vou prostrar diante de Deus. Mas eu não posso mudar a vida do meu rei. E eu estando com o meu rei lá, eu sirvo ao meu rei, o rei no sentido de rei com coroa, e eu vou ter que estar lá, e eu vou estar lá no templo com ele, mas que o Senhor Deus perdoe esse seu servo. Irmãos, que conversão, porque eu não consigo deixar de servir, eu sou general do rei da Síria, e eu vou voltar, eu vim aqui com uma legalidade para que Deus operasse na minha vida. O meu rei autorizou a minha vinda, mas eu vou voltar lá, e eu vou continuar servindo ao meu Deus, meu Senhor, que é o rei, mas eu reconheço que Deus é somente o meu Deus. E Eliseu lhe disse, vá em paz. Vá em paz, Naamã. Naamã aceitou alguma coisa? Não. Eliseu aceitou, obrigado, amor. Eliseu aceitou alguma coisa? Não. Está tudo bem? Está tudo bem. Seria interessante os recursos? Sim, mas Deus é maior. Deus é muito maior. Deus é poderoso. Então, aí aqui agora entra numa condição, queridos, que é onde eu abri o culto. Verso 20, né? Aliás, final do 19 ainda. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazim, o seu servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Geazim, que foi quem deu a notícia, Eliseu mandou sei lá e descer 7 vezes no rio. Geazim ficou vendo aquele negócio, que você não vai querer ouro, prata, nada? Não, não é possível. E ali quando Naamã vai embora, Eliseu, você está atrapalhado da cabeça? Queridos, pessoas que não estão no mesmo nível de relacionamento com Deus, sempre vão colocar em xeque a sua caminhada. Para que isso? Você não precisa disso. Deixa de ser bobo. Para que você vai recusar? Não. Você está sendo bonzinho demais. Não, aproveita desse cara que está aí. Você vai abrir mão de ter privilégios? Não, deixa de ser bobo. Você foi bobo demais, ô Eliseu. Pessoas que não estão no mesmo nível espiritual, sempre vai achar que você vai se afogar. Vem para cá onde dá pé e está perigoso, senhor. Fica aqui comigo que está mais rasinho. Cuidado. Então Geazim correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que ele vinha correndo atrás dele, saltou-se da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou, está tudo bem? E ele respondeu, sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, olha, mentira. Eliseu não mandou dizer nada. Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens, que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse, tenha bondade de levar 78 quilos. Insistiu com ele e amarrou 78 quilos de prata, 2 sacos e 2 mulas de roupa, pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que levassem à frente de Geazim. Além de dar, ainda deu recurso para transportar. Verso 24, quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e o depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram
Ele, porém, entrou, se pôs diante de seu senhor. Olha como que o texto é rico. O servo se pôs diante do seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazim? Geazim saiu, foi lá, recebeu a propina, correu em casa, guardou em casa e foi lá em Eliseu. Geazim, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Mentiu com Naamã e agora a Bíblia fala: um abismo chama outro abismo. Uma mentira vai gerar outra mentira. E a resposta vem: este teu servo não foi a lugar nenhum, estou aqui o tempo todo. Verso 26, porém Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Irmãos, percebe, eu abri o culto aqui. Agora você entende com mais clareza o contexto e como que Eliseu estava presente lá em algo que estava acontecendo em outro lugar geográfico. Há um nível de relacionamento entre a gente que nós podemos experimentar. Há um outro nível de relacionamento. Tem um lugar mais profundo, mas impossível de alcançar, se não estiver no mais profundo com Deus. Quando eu sei relacionar no profundo com Deus, eu vou viver no sobrenatural. O Senhor tem prazer de revelar e mostrar todos aqueles que são retos. Lembra disso? Estava no culto outro dia. Quer experimentar um novo nível de relacionamento? Você quer, irmãos? Feche seus olhos. Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem? Geazim recebeu a lepra no lugar de Naamã. Querido, toda vez que nós buscamos no mundo, a gente só sai de lá leproso. Toda vez que nós esperamos no mundo, nós só saímos de lá enfermo. Toda vez que nós encontramos no Senhor algo novo, há um lugar novo, há um profundo com o Senhor, há algo realmente novo. Queridos, fale com o Senhor. Eu queria que você dirigisse a sua vida a Deus. As coisas de Deus são simples. Hoje o Senhor quer que você entre na presença dEle. Simplesmente isso, que você se conecte com Ele, se você precisar de fazer isso 7 vezes. Parece difícil, a gente tem lugares melhores, momentos melhores. Não, quando eu chegar em casa eu faço. Não, quando eu vou voltar no próximo culto eu faço. Não, é agora, queridos. Não perca a oportunidade de entrar na presença do Senhor. Não perca a oportunidade de viver algo novo com o Senhor. Não perca a oportunidade de alcançar um algo novo, uma restauração, uma cura, um favor. Pai, aqui está o teu povo. Pai, nós temos pessoas aqui no templo. Pai, temos pessoas que estão assistindo a esse culto das suas casas. Pai, temos pessoas que assistirão a essa mensagem depois. Pai, nós não abrimos mão de caminharmos na Tua presença. Pai, nós queremos experimentar, Deus, coisas mais profundas com o Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, que realmente, Deus, o Senhor possa, Pai, nos fazer, ó Deus, flutuar nas Tuas águas. Pai, que nós não mais sejamos guiados pelos nossos pés. Pai, que não seja a nossa mente, os nossos pensamentos. Pai, que não seja a nossa verdade. Pai, que não seja a nossa fé. Pai, que não seja nós mesmos, ó Deus, que temos um escudo que nos protege, mas que seja o Senhor que nos conduz. Pai, que seja o Senhor, ó Deus, a completar a Tua obra em nós.
Pai, nós entramos na Tua presença hoje. Pai, talvez tenha alguém aqui, pessoas feridas na alma. Pai, talvez tenha pessoas aqui feridas em seu corpo. Pai, talvez tenha pessoas aqui, Deus, feridas, Deus, nas suas emoções. Oh, Pai, na sua alma. Pai, venha agir, venha restaurar. Pai, venha fazer algo novo. Pai, venha, Deus, agir. Talvez tenha pessoas nas suas finanças aqui, ó Deus, que tem tentado ver uma oportunidade no mundo, mas quem vai suprir, quem vai cuidar, quem vai sustentar é o Senhor. Pai, nós não precisamos das coisas do mundo. Pai, nós sabemos que o Senhor, ó Deus, é aquele que supre. Pai, o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, que o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia. Pai, o Senhor não deixa faltar mesmo. O Senhor é aquele que supre. Pai, que nós possamos viver essa experiência de depender somente do Senhor, de receber, Deus, das Tuas mãos. Pai, nós queremos viver um relacionamento onde eu conheço o Senhor e o Senhor me conhece. Oh, Pai, nós precisamos ser conhecidos pelo Senhor. Pai, o Senhor, ó Deus, precisa olhar para nós. Pai, nós precisamos do Teu olhar. Pai, nós dependemos do Senhor. Pai, nos coloca no Teu colo. Pai, nos abraça. Pai, nos traga um relacionamento mais profundo. Pai, nós precisamos de colo. Pai, nós dependemos do Senhor emocionalmente, espiritualmente. Pai, o Senhor é aquele que tem prazer de fazer, de realizar. Pai, em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor, o Teu querer. Pai, Senhor, opera o Teu realizar, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, santo, santo é o Teu nome. Pai, que o Senhor continue, ó Deus, surpreendendo cada um dos Teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus.